Deus mata? Pandemia mundial é juízo de Deus? Fala galera, canal Davi Tavares, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender ao assistir os conteúdos desse canal. E se você curtir esse vídeo, dê o seu like, assista até o final para você entender a mensagem. Mas também, se você discordar daquilo que a gente está falando, dê o dislike, que você vai estar ajudando a gente de qualquer forma. E comente, dê a sua opinião aí embaixo, independente se for a favor ou contrário. Então vamos dar início a esse assunto. Isso é um assunto que está muito em alta nos nossos dias. Nós estamos em uma época onde muitas pessoas estão morrendo, não apenas de pandemia, né? Parece que é a única forma de juízo que tem a pandemia, né? Mas nós temos outro tipo de morte. Exatamente por causa disso, algumas pessoas se fazem a pergunta: será que Deus mata? Será que Deus julgou o ator Paulo Gustavo? Se você não assistiu, assista. Então a gente vai introduzir esse assunto falando a respeito do juízo de Deus. Nós sabemos que Deus é amor, mas Ele também é justiça e Ele estabelece juízo. Então a gente vai caminhar um pouco na palavra de Deus. Eu vou passar a palavra para a Larissa, que ela vai começar pelo Antigo Testamento, e lá para o final você vai saber se Deus mata ou se a pandemia realmente é juízo. Vamos lá, Larissa? O texto que eu vou ler primeiro, ele está lá em Números, lá no capítulo 16 de Números, cujo título é A Rebelião de Corá, Datã e Abirão. Aqui diz que, lá no versículo 22, vai dizer: Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficará tu irado contra toda a comunidade quando só um homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: Afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados dele. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datá e Abirão. Datá e Abirão tinham saído e estavam em pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Tudo bem? Então vocês estão vendo aí a primeira história de juízo de Deus, uma das grandes histórias de juízo de Deus aí do Antigo Testamento, que foi a revolta de Corá e alguns rebeldes. Uma coisa que a gente precisa carregar na nossa consciência é a seguinte, queridos: Deus, Ele não mata e Ele não destrói pessoas inocentes. Então, quando nós estamos falando de rebeldia, nós estamos falando a respeito de um dos pecados que Deus mais odeia. Talvez você já tenha ouvido aquela certa frase que muito crente gosta de citar: não existe nem pecadinho e nem pecadão. Primeiro, queridos, tudo é pecado, mas eu quero dizer para você que biblicamente existem sim pecados que possuem um julgamento maior do que outros. E você vê, por exemplo, que o pecado de rebelião, Salomão vai falar em um de seus provérbios, quando ele fala dos 7 pecados capitais, que o pecado que Deus mais abomina é o pecado da rebelião. É aquele que planta intriga entre os próprios irmãos. Mas uma coisa é sério, queridos: antes de Deus ele destruir Corá e destruir aqueles homens que estavam próximo à tenda de Corá, Deus havia dado a oportunidade para que eles se arrependessem. Então você vê, por exemplo, que quando Deus eliminou os soldados egípcios que tentaram impedir com que Israel fosse a terra prometida, você vê que os egípcios foram engolidos ali no Mar Vermelho. Eu quero dizer para você que existe uma doutrina chamada a medida da iniquidade. Então, assim como os soldados egípcios naquele dia que foram mortos por Deus, assim também Corá e aqueles que o acompanharam haviam chegado ao limite da medida da iniquidade. E devido a isso, Deus ordenou a Moisés
peça que todo o povo de Israel, todos eles fiquem distante da tenda de Corá, para que o julgamento não venha cair também sobre eles. Então quero dizer para você que Corá, ele não era um inocente. Corá, ele era um rebelde. Corá, ele se levantou contra o líder de Israel, que era Moisés. E a rebelião que Corá tentou plantar ali não foi qualquer rebelião, mas foi uma rebelião de tentar assumir o lugar de Moisés. Ou seja, ele estava contra a vontade do Senhor. Vamos continuar? Vamos lá. O segundo texto, ele ainda está em Números, só que lá no capítulo 25 de Números. O povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote, Arão viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Então, vocês estão percebendo aqui um outro caso também de juízo de Deus no Antigo Testamento. E aqui a gente já pode dizer, né, Larissa, que Deus, ele mata, não é verdade? Ele mata. Mas é o seguinte, Deus, ele é um assassino. E aí, Larissa, o que tu acha? Não, porque Deus é a pessoa que tem controle sobre a vida e a morte. Ele nos criou e é Ele que permite, né, que a nossa vida seja ceifada. E aqui, durante Números e Deuteronômio também, a gente vê que por causa da rebeldia do povo, muitos morreram. Muitos não conseguiram alcançar a promessa que Deus tinha para aquelas pessoas por causa da rebeldia e por causa da teimosia. Então Deus, ele dava ordem, né, como a gente viu aqui, ele dando ordem para matar aqueles que haviam se rebelado, assim como também espalhou a praga que matou muitos por causa do pecado da rebeldia. Então vocês estão vendo aqui a explicação da Larissa. Então é o seguinte, queridos, Deus, ele é paciente. A Bíblia diz que ele é... O rei Davi vai falar que Deus, ele julga, só que ele é misericordioso, ou seja, ele é tardio em irar-se e a sua ira, ela dura pouco tempo. Deus, ele se ira e logo o coração dele se enche de misericórdia. Mas é uma coisa a gente precisa ter convicção. Deus é misericordioso, porém a paciência dele tem limite. Então você vê que todas as pessoas que Deus julgou, que Deus, ele teve que ceifar, ele teve que ceifar pelo bem da comunidade de Israel. Se Deus não tivesse destruído Corá e aqueles que o haviam acompanhado, toda a nação de Israel teria se perdido. O povo, a divisão no meio deles teria sido maior e provavelmente Israel teria de uma vez por todas perdido a promessa para com Deus, né? Então a gente precisa ter essa convicção que todo aquele que nasceu nesse mundo, né? Eu falei no vídeo anterior sobre o ator Paulo Gustavo, ele já nasce debaixo de juízo, porque quando Adão e Eva pecaram, o pecado ele trouxe as doenças e o pecado também ele trouxe a morte. Então todos nós caminhamos para a morte porque nós nascemos como descendência do pecado. Agora é o seguinte, você vai responder para mim, Davi, mas a lei é no Antigo Testamento, ali é a época da lei, né? Na lei era o seguinte, você não cumpria a lei, você era condenado, você era apedrejado, você era morto. E nós estamos vivendo na era da graça, né? Tu já ouviu isso já, Larissa? Já. Há muitas pessoas que elas anulam todo o Antigo Testamento, né? Porque dizem que agora a gente está debaixo da graça, então é como se o Antigo Testamento ele não tivesse mais valor nenhum. Mas não é bem assim. Será que Deus mudou? Eu acho que não. Paulo vai nos dizer que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O profeta Malaquias vai dizer que o Senhor, ele nunca muda, né? Então vamos ver aqui as palavras do próprio Jesus. João 3,18. Quem crê nele
não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, queridos, uma convicção que a gente precisa ter aqui é o seguinte: não é Deus que mata, né? Quando a gente fala que Deus ele condena, que Deus ele destrói, a gente precisa separar um pouco essa linguagem que a gente está usando. É o pecado que nos leva à morte. Você sabia que quando Adão e Eva eles foram criados, eles não foram criados para adoecer. Eles não foram criados para morrer. Portanto, a partir do momento que eles comeram do fruto proibido, que o pecado entrou no mundo, a doença, o mal, a maldade, o assassinato e até mesmo a morte física, ela se tornou algo comum nesse nosso mundo. Então, por que Jesus está dizendo que quem crê nele não é condenado? Porque aquele que passou a crer em Cristo, aquele que creu no sacrifício de Cristo, ou seja, a condenação do pecado foi anulada da vida dele. Mas aquele que decidiu não crer, quer continuar? É porque a condenação, ela nos era justa, né? Porque, como o Davi já falou, a gente nasceu já debaixo do pecado. Então, pela graça, nós fomos salvos, nós ganhamos essa chance de redenção. E aí, eu estava até conversando com minha amiga um dia desses, que ela estava falando assim, que acredita que se a pessoa tiver um coração bom, tiver boas atitudes durante a vida, mas for ateu, não acreditar em Deus, ela na opinião dela, na visão dela, essa pessoa é salva. Só que eu discordo dessa visão, né? Porque não se trata de mim, não se trata do que a Larissa fez de bom ou de ruim. Não se trata das minhas obras, mas do que Cristo fez por mim na cruz, quando Ele morreu e se entregou. Porque se fosse só se tratar de eu fazer boas coisas, não precisava Cristo ter vindo e morrido por mim, né? Então, é realmente através do crer que Cristo se entregou por amor a nós, que nós somos libertos dessa condenação que nos era justa por conta do pecado. Como a Larissa falou, é pela graça, não é pelas obras da lei, né? É por isso que Jesus ele deixou claro aqui, a pessoa que ela decidiu não crer em Cristo, ela está negando a única solução para a nossa salvação, para a nossa libertação da condenação. Vamos embora para outro texto, Larissa? É Romanos, capítulo 1, versículo 18. Ó. Vai completar o que a Larissa falou agora há pouco, eu vou deixar até ela falar, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. E bem aqui no final do versículo 20, o texto vai falar o seguinte: para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, tem uma outra tradução que diz que diante de tudo isso, todo homem indesculpável, né? Então completou aquilo que tu disse agora, né, Larissa? É realmente isso, porque quando o pecado entrou no mundo, a criação de Deus, ela se corrompeu, né? Então a gente foi expulso do Jardim do Éden e a gente ficou debaixo desse pecado, todos nós, que somos descendência de Adão, né? Então, só por meio do sacrifício de Cristo, só por meio dele, que nós podemos ser salvos, ser desculpados, ser perdoados pelos nossos pecados. Então, queridos, resumindo aqui para a gente ir para o último texto, a gente vai aqui para uma parte aqui interessante, Larissa, já, né? Porque a gente tem aquela ideia de que só o descrente sofre julgamento, né? Quero dizer para você que o justo também, ele pode sofrer julgamento, né? Aí você vai perguntar para a gente, Davi e Larissa, mas quem crê em Cristo já não está livre da condenação, né? Mas você pode profanar o sangue da aliança. Bora ler o texto aqui? 2 textos. O primeiro é Hebreus, capítulo 10, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Agora vamos aqui para o texto de 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É interessante, porque nós que conhecemos a verdade, nós carregamos um peso maior do que aqueles que não conhecem.
Porque uma coisa é você desobedecer sem saber que está desobedecendo. E outra coisa é você desobedecer tendo consciência de que está desobedecendo, né? Então, sobre nós, eu acredito que o jugo ele é ainda maior do que daqueles que não conhecem a verdade. Então, para a gente encerrar esse vídeo, a gente mostrou do Antigo ao Novo Testamento, que tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus ele continua julgando não apenas o ímpio, mas ele continua também julgando o justo, né? Então Deus, ele pode matar, ele pode ceifar, mas ele não faz isso sem ter dado oportunidade. Porque o desejo de Deus, ó, Paulo vai falar em 1 Timóteo, se eu não me engano é 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que Deus é justo e deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento, né? Então a gente pode resumir assim que Deus ele não é um assassino. Exatamente por não ser assassino é que eu não creio que essa pandemia mundial seja algo que veio de Deus. No meu ver, pelo que eu tenho visto, o Covid-19 ele tem ceifado pessoas boas, pessoas de caráteres que são servos de Cristo, assim como também pessoas injustas. Então isso dá a entender que a pandemia mundial ela só existe porque a gente vive num mundo pecador. A gente vive num mundo onde o príncipe desse mundo é o diabo. Então o que a gente está vivendo hoje no mundo é o resultado desse mundo pecador. Você quer encerrar o vídeo, Larissa? Eu acho que o vídeo foi bem explicativo, né? A gente apontou tanto no Novo quanto no Velho Testamento que Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele, né, ele é justo. Porque muito se fala que Deus é amor, mas às vezes as pessoas esquecem que Deus também é justiça. Deus ele é perfeito, ele é santo, ele é soberano, e ele tem controle sobre tudo. E nós temos que ter ciência disso, nós temos que ser obedientes. E nós temos que levar a verdade para as pessoas que não conhecem a verdade, né? Esse é o nosso maior papel como cristãos. E acredito que é isso.